Boa noite, pessoal. Está começando mais uma Quinta Jurisprudente, onde o direito vira direção. E hoje nós vamos falar, sobre a Lei Estadual 9.564 de 2022. É uma lei que estipulava, idade mínima para fazer o concurso da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e o Corpo de Bombeiro também do Estado do Rio de Janeiro, Então, se você fez essa prova do bombeiro, se você quer ser PM, ou conhece alguém que tem interesse nesse concurso, já indique essa live, já transmita no seu grupo, de concurseiro, que vai ser bem interessante isso que vai ser dito aqui. Vamos lá. E o que acontece, Existia, uma limitação de 2022 da idade máxima, para a pessoa ingressar no Corpo de Bombeiro, que seria a idade de 32 anos. Ou seja, a partir de 33 anos, a pessoa já não poderia ingressar no Corpo de Bombeiro, nem na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, por causa de uma lei estadual, da ALERJ, ou seja, é uma lei que foi iniciada pelos deputados. Mas o que acontece, Essa lei foi declarada inconstitucional porque ela tinha um vício insanável. Quem tem que iniciar qualquer questão dessas coisas de concurso, de serviço público, é o executivo. Ou seja, era uma lei que deveria ter vindo do governador e não da LERJ. Então não está debatendo o mérito da lei, mas está debatendo o início da lei. Então, por causa desse início que não poderia ter ocorrido e é um vício insanável, essa lei ela foi declarada inconstitucional. E é uma lei de 2022, ou seja, desde 2022, para entrar no Corpo de Bombeiro e na Polícia Militar do Rio de Janeiro, você só poderia ter até no máximo 32 anos. E como essa lei, ela foi declarada inconstitucional e ela teve o efeito ex tunc, ou seja, ela tem o efeito desde que ela foi criada, ou seja, desde 2022. Então, pode ser que esses concursos, que ocorreram há algum tempo atrás, caso tenha havido algum concurso, pode ver alguma questão em relação a isso. Mas o principal é, a partir de agora, ou até o governador fazer uma lei, não tem o limite de idade máxima para ingressar no Corpo de Bombeiro nem na Polícia Militar do Rio de Janeiro, E isso impacta, na questão prática do TAF. Por quê? Quando fala, o governador falou que por questões de carreira, por questões de aptidão física, o máximo que poderia ser exigido é a idade de 33 anos. Porém, para que você seja aprovado no TAF, que é um TAF bastante exigente, isso da Polícia Militar, você tem que ter uma boa preparação física. Ou seja, mesmo que você tenha 50 anos, você pode fazer a prova e pode fazer o TAF. A questão é ser aprovado no TAF. Então, o limite agora vai ser não etário, mas o limite de quem consegue ser aprovado no TAF ou até que outra lei seja votada, seja indicada, seja publicada, E quais as dicas, que a gente dá para você? Quem foi impedido de se inscrever pode buscar se tem como rever isso. Eu não me recordo se teve algum concurso antes de 2025 para cá. E também tem casos de pessoas que conseguem se inscrever, mas quando são convocados são impedidos de tomar posse. Então precisa ver se essa declaração de constitucionalidade, como isso vai afetar a vida dessas pessoas que foram impedidas de tomar posse ou impedidas de se inscrever. Aí a pessoa vai ter que provar, mas enfim. Mas quem não conseguiu se inscrever tem a questão de não fez a prova, Então eu não acredito que consiga reaver alguma coisa, porque se a pessoa não fez a prova escrita, Então não tem como ver nota, ver aprovação. Agora, se a pessoa conseguiu se inscrever, mas na hora de tomar posse não conseguiu tomar posse por alguma questão, foi impedida de dar prosseguimento nos próximos trâmites, aí sim, isso consegue ser revisto, É algo novo, já que essa lei foi declarada inconstitucional há pouco tempo, mas ver como isso vai afetar, essas pessoas que foram impedidas de prosseguir no certame. O contexto político, como eu falei, o governador Cláudio Castro e representantes da PM, eles defenderam, o limite de idade
alegando questões de carreira e de preparo físico. Se eu não me engano, as Forças Armadas têm muito disso. Porém, tem lei federal que foi iniciada pelo presidente, né? Então, é de fato aplicada. Então, para resolver isso, precisaria fazer uma nova lei, tem um debate político, ano que vem tem eleição. Não sei se vai acontecer isso a tempo no Rio de Janeiro, mas acredito que em um lapso de tempo bem curto vai ter uma lei assim. Mas essa lei antiga caiu, então até, né, ter outros concursos, o que vai estar valendo é que não tem idade máxima para você ingressar no Corpo de Bombeiro ou na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. O tribunal entendeu, né, que essa justificativa não pode vir da LERJ. Essa justificativa sobre preparo físico, idade, carreira e tal, essa norma tem que vir do executivo, né, representando os limites constitucionais. Porque a Constituição, né, quando vai fazer uma lei, dependendo do assunto que foi tratado, precisa ser no âmbito municipal, no âmbito federal, no âmbito legislativo, no âmbito executivo. Então, não é só porque você está em algum cargo de poder que você pode criar uma lei, mesmo que ela seja aprovada, tem o sério risco dela ser declarada inconstitucional se ela tiver algum vício, principalmente se esse vício for insanável, né? Como é essa questão dessa lei da idade que foi iniciada pela LERJ, foi votada, foi publicada, mas não poderia ter sido dessa forma, né? Então, a forma meio que sujou todo o processo. Eu só vou ver aqui. Eu tô falando com vocês aqui, tô com o celular aqui. Se alguém tiver alguma dúvida sobre isso, sobre idade mínima de concurso, é comum em alguns concursos ter essa questão de idade mínima, principalmente em concurso das Forças Armadas, né? Então, muitos estados têm sérias limitações, mas a limitação precisa vir da forma correta. E nesse caso, a limitação deveria ter vindo do Poder Executivo e não do Poder Legislativo. Então, assim, essa decisão, ela mostra que a justiça, né, ela é um caminho legítimo para estabelecer ou restabelecer direitos. Então, tem muitas coisas que, aparentemente, não é porque foi feito que isso não pode ser revogado, que isso não pode ser revisto, que isso não pode ser refeito. Então, se você foi aprovado no concurso, se você acha que ocorreu alguma ilegalidade, alguma omissão ou algum abuso de autoridade, você precisa de uma assessoria especializada, porque tem muita coisa que pode sim ser revista no âmbito judicial. Muitas vezes o que parece um obstáculo é apenas uma etapa até que a justiça prevaleça. Então, assim, se você sonha ingressar na carreira militar, não desista por medo ou desinformação. Entenda os seus direitos e continue se preparando, né? Eu sempre indico, se prepare muito bem para o TAF, porque é uma das etapas que mais desclassificam. E olha que o TAF é indicado desde o início que é que vai ocorrer. Então, você faça uma preparação física, você faça... Tem questões de altura também, então você pode estar com fisioterapeuta, né? Tem alguns exercícios de postura. Não é que ele vai te dar uma estatura maior, mas por ele endireitar a sua coluna, vai estar com a altura correta, que muito provavelmente vai estar adequado ao que o edital exige. Então, assim, continue se preparando, né, em relação a concurso público, estude não apenas a matéria, estude o edital, estude a matéria, estude cada etapa do concurso, porque muitas pessoas perdem o concurso porque elas não estudam todas as etapas, seja de envio de provas de títulos, envio de currículo, envio de alguns documentos, né? E, assim, a gente vai estar aqui encerrando, essa live vai ficar salva, então se você tiver alguma dúvida, você pode perguntar no link, né, que tiver salvo aqui no Reels. E semana que vem a gente vai ter mais um episódio da Quinta Jurisprudente. E essa foi mais uma Quinta Jurisprudente, onde o direito vira direção. Boa noite, obrigada.